Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui neste sábado para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu tenho certeza absoluta que, como eu, todos estão aí em casa, descansados ou descansando, porque afinal de contas, a semana, eu tenho certeza, foi corrida para todo mundo, cheia de preocupações, cheia de afazeres, cheia de trabalho. E eu tenho certeza que hoje é um dia perfeito para você também ficar ligadinho aqui no canal Inspire-se. E eu quero dizer para você que pela primeira vez vê um vídeo do canal, e me perdoem aqueles que já conhecem, mas eu faço questão de deixar em todos os vídeos bem claro que o porquê do nome Inspire-se. Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Eu quero deixar bem claro também através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero mais uma vez pedir para você, ó, tudo aquilo que o texto trazer até aqui, você anota os textos desde o capítulo até o versículo, aí você pega, ora, pede para o Espírito Santo discernimento. E por que eu falo isso? Porque como diz o texto lá em João, quando Jesus vai falar sobre o Consolador, o Espírito Santo, Jesus deixa bem claro assim, olha, que ele continuará ensinando aquilo que o próprio Jesus começou a ensinar. Então eu tenho certeza absoluta que Jesus, como é luz que dissipa toda a treva, ele já deixou o Espírito Santo para tirar todas as dúvidas em relação à verdade. Amém? E hoje eu quero falar de algo muito importante, que é verdade, que está nos textos bíblicos, mas porque ontem, eu quero deixar bem claro aqui, que eu vi uma parte da novela que a Record está apresentando, a novela Gênesis. E eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu acho um absurdo que ministérios, que a doutrina humana, que pessoas distorçam a verdade do Evangelho. Por que eu vou dizer isso? Porque quando eu leio lá, eu vou até abrir aqui para vocês, quando eu leio lá o texto que Deus, né, que Jesus falou comigo, olha filho, quando você for para o Brasil, eu quero que você, né, faça exatamente aquilo que eu vou dizer, porque eu falei para Jesus, Jesus, quando eu for para o Brasil, qual é a tua vontade para o que eu faça? E segundo Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, eu gosto de ler até o 2, que diz assim, ó, anota aí, segundo Timóteo, capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 e 2, você vai entender aquilo que o Espírito Santo me falou, e eu quero remeter a vocês aquilo que foi dito. Então vamos lá, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2, diz assim, ó, tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Então vamos lá. O que exatamente Paulo disse aqui? Olha, vamos nos fortificar na graça que Jesus Cristo nos deu, tá? E tudo aquilo que vocês ouviram de mim, porque eu sou Paulo, eu sou testemunha, né, de tantas coisas que Jesus fez, mas eu quero que vocês também possam, diante de muitas testemunhas, transmitir para aqueles que querem ouvir, né, para homens fiéis, e que sejam aptos para também ensinarem a outros. Quer dizer, homens que creem e têm fé na verdade e que vão continuar pregando a verdade sem distorções. É claro que a gente sabe que o que Paulo falou aqui foi difícil de se manter, é difícil até hoje. Porque a doutrina humana, os homens, distorceram muitas coisas do Evangelho. E por que eu estou citando esse texto? Você anotou aí? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Tá? Aí, vendo a novela Gênesis, eu fiquei assim, abismado, tanto eu como minha esposa. Depois eu fui até vendo a palavra, falei, não é possível. Porque Paulo, né, o próprio Jesus fala assim, olha, ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca conheceu a Deus. O Deus verdadeiro só foi revelado através de mim, Jesus Cristo. Aí, no capítulo da novela Gênesis, onde Abraão, estando lá no seu acampamento, ele avistou 3 homens. E aí eu vou trazer para vocês em 2 Bíblias que eu tenho. Em uma versão fala assim, para você ver como é difícil acreditar no homem. Olha só. Numa versão, que é Almeida,
a Almeida, aquela que eu tenho, século XXI, diz assim, ó, o subtítulo: 3 anjos aparecem a Abraão. 3 anjos. Na outra versão que eu tenho, diz assim: Deus promete um filho a Abraão. Então, quer dizer, em uma, deixa bem claro que 3 anjos apareceram para Abraão. E aí aqui fala que Deus promete um filho. Aí vamos lá. Qual a diferença dos textos? Que aqui fala bem claro que foram 3 anjos. Mas Abraão achou que era Deus. Então eu vou ler para você aqui. Olha, anota aí, tá? Porque eu não quero ser chamado de mentiroso, não quero que ninguém fale que eu estou na heresia, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu acho que em qualquer versão que você for, vai estar escrito a mesma coisa, né? E eu quero deixar bem claro para você que eram 3 anjos. Mas o pior, gente, é que na versão do capítulo de Gênesis, aparecem 2 homens, no caso 2 anjos, e colocam o ator que fez Jesus na novela Jesus Cristo para dizer que quando Abraão viu os 3 homens, 2 eram anjos e 1 era o Senhor. O Senhor Jesus Cristo. Aqui nos textos falam assim, que Abraão foi para falar com Deus. Primeiro, não era Deus e não era nem Jesus Cristo. Eram 3 anjos. Mas olha só como é difícil entender como que as pessoas continuam a ler a antiga aliança. E como continuam a idolatrar a antiga aliança. E eu vou dizer por quê. Porque Deus o Pai, aquele que foi revelado por Jesus Cristo, é um Deus que não castiga, é um Deus que não faz prova com você, é um Deus que não te cobra nada, é um Deus que não cobra fidelidade por dízimo e oferta, é um Deus que, se a gente ler só em João 3,16, quando ele fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você lendo esse texto, você já obtém a resposta. Deus, ele nos ama de forma incrível. Ele não nos cobrou nada para dar o seu único filho. Ele não nos cobrou fidelidade com bens materiais ou com dinheiro. E o próprio Paulo fala, aquilo que eu falei, que quando ele fala sobre Moisés, ele fala assim, olha, a verdade, né, é que Moisés colocava um véu sobre o rosto e pedia para o povo judeu, para o povo de Israel cobrir o rosto, para que eles não pudessem ver a verdade. Qual era a verdade? De que a lei e os mandamentos estavam se encerrando porque Jesus morreria e tudo acabaria ali. E aí o que Paulo fala? Que mesmo hoje em dia, naquele que ele diz assim, naquela época dele, mas até hoje, quando se lê o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ainda existe um véu nos olhos, no coração das pessoas que não permitem que elas vejam a verdade. E Paulo continua, que para se livrar do véu que cobre a verdade, só mesmo se convertendo a quem? A Jesus Cristo, porque Jesus tira o véu. Está na palavra. Inclusive, num dos vídeos, ou 2 vídeos, eu falei assim, ó, teólogos de plantão, pastores, líderes que mentem. Vocês vão questionar Paulo? Vocês vão questionar a Bíblia? Porque está na Bíblia. Eu não sei a Bíblia de vocês, se vocês passaram uma caneta assim, riscaram, para colocar o seu contexto. Teologia é o estudo dos deuses, não é o estudo de Deus. Então, muito cuidado. E eu quero chamar a atenção para essa parte da novela Gênesis, onde é colocado 2 anjos e Jesus Cristo. Gente, quando Jesus fala também no Novo Testamento, na aliança, na nova aliança, ele deixa bem claro assim, olha, que ninguém o viu e ninguém viu a Deus. Como ele também fala assim, ó, eu
sou desde o princípio, eu sou. Só que ele não participa de nada daquilo. Ele só começa a participar das nossas vidas quando Deus o Pai permitiu que o seu Filho viesse a este mundo para nos livrar, para morrer, sofrer em nosso favor, pela graça. Aí a novela vai lá, a Record vai lá e coloca Jesus no meio dos três. Não existe isso. Então abra sua Bíblia aí, ó, em Gênesis, capítulo 18. Eu vou ler a partir do versículo 1 até onde o Espírito Santo permitir que eu vá para explicar para vocês. Porque eu não vou precisar explicar muito, porque está na palavra. Está na palavra. Ó, e diz assim, vamos lá, Gênesis 18, a partir do capítulo 1. Anota tudo aí, leia com discernimento do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que Jesus é a luz que dissipa toda a treva, que uma luz ilumine os seus olhos para aquilo que está no Evangelho e não naquilo que está na antiga aliança. E que você não caia nas mentiras que são impostas por esses homens, falsos profetas, sabe? Mentirosos. E eu vou colocar aqui para você o seguinte, olha. 3 anjos aparecem para Abraão. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens, olha só. Então, tipo assim, Abraão disse que o Senhor apareceu. Mas logo no versículo 2... já desmente o que diz ali que não era o Senhor. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente, que eram 3 anjos, e não 2 anjos e Deus ou Jesus Cristo. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, então, prostrando-se em terra. Então, quer dizer, ele viu 3 homens, e no seu modo de pensar, ele se prostrou e disse: meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Quer dizer, ele, por discernimento e entendimento próprio, se prostrou achando que era Deus, que não era Deus o Pai, tá? Que era Jeová. E não era Jesus Cristo. Tanto que lá na frente tem o texto em João em que Jesus mesmo questiona os judeus, que ele fala: nós somos filhos legítimos de Abraão. E Jesus fala: Abraão, quando me viu, ele creu. Já tipo, meio que zombando daquilo que os judeus falavam. Porque ele fala assim: desde o princípio eu sou. Mas ele não disse assim: eu estava presente. Então, nós vemos aqui um grande erro de interpretação. Por quê? Por que eu falo de interpretação? Porque o homem tem sempre por malícia buscar o seu contexto, o seu entendimento. E na minha outra versão, a mesma coisa. Diz que Abraão, ao vê-los, ele se prostrou. Senhor meu. Só que na verdade são 3 homens. Então, peraí. Então quer dizer que colocaram 3 homens e na novela colocaram Jesus no meio de 2 homens? Gente, isso é muito perigoso. Jesus, ele diz que ele é desde o princípio, mas ele não disse eu participei de algo desde o princípio. Entendam isso. Leiam o texto para você ver. É um discernimento, um entendimento que o próprio Abraão achou que era Deus, mas eram 3 anjos. Então quer dizer, o próprio homem, no modo de trazer e traduzir a palavra, ele mesmo distorce. Não é o meu contexto, é o que está escrito. Vocês vão perceber, peça ao Espírito Santo discernimento. Isso é muito perigoso. Então não era Jesus. Amém? O Antigo Testamento, ainda para nós, para a maioria dos cristãos, ainda é algo assim, uau, nossa, os mandamentos, mas
o véu ainda está colocado sobre a mente e o coração de todos, que não conseguem ver Jesus Cristo. Tanto que até o próprio Paulo também fala, então quer dizer, se vocês estão aí cumprindo a lei, então Jesus morreu em vão. Então é isso, tomem muito cuidado, gente. Muito cuidado da maneira como é pregado o evangelho, não deixem que ninguém te engane. Vai lá em 2 Timóteo 2, 1 e 2 e leia e entenda. As distorções existem pela cabeça do homem, dos sábios. Quando eu fiz aquela série Sabedoria de Deus, é justamente por isso. A sabedoria de Deus nos impede de ser enganados. Creia nisso. Amém? Abra os seus olhos. E é isso, gente. Muito obrigado. Que todos tenham um fim de semana abençoado. Terça-feira estamos aqui de novo para mais um canal mais um vídeo do canal Espírito, perdão. E eu quero pedir a você que, se acha que tem que compartilhar isso com alguém, compartilha. Compartilha. E quer perguntar algo para mim? Pergunta. Quer me questionar? Questiona. Põe aí o seu comentário. Porque na verdade não sou eu. Está tudo escrito. Basta você pedir para o Espírito Santo esse discernimento que eu tenho dito. Que a graça vai superabundar em você. E você vai entender. Amém? E é isso, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Boa noite e valeu. Até mais.